Olá, bom dia. São 8 horas e 14 minutos em Brasília, sexta-feira, 18 de dezembro. Você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso votou o Orçamento da União para 2016. A votação foi tranquila, graças a um acordo entre os partidos. Os parlamentares também aprovaram a lei com as diretrizes orçamentárias e projetos de crédito suplementar. Logo no início da sessão, os parlamentares aprovaram 16 projetos de crédito suplementar para garantir mais 28 bilhões de reais a ministérios, Poder Judiciário e governos estaduais. Após pouco mais de uma hora de debate, votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. O documento, que recebeu 3.027 emendas, define as metas e prioridades da União para o próximo ano e confirma o superávit proposto pelo governo de 0,5% do PIB. O pessoal tem uma posição clara em relação a essa matéria. Nós consideramos, ainda mais no momento em que vive a economia brasileira, que não tem que haver superávit primário no ano de 2016, porque esse é um gatilho que faz com que a gente tenha que necessariamente não questionar a dívida pública. Algumas pessoas dizem, não precisa ter superávit primário. É o equivalente a dizer para um cidadão, olha, todo mês você pode gastar mais do que você ganha. Vai chegar um momento que você não consegue manter o básico, se alimentar. Você perde o crédito, você perde o respeito, perde o emprego. Isso já está acontecendo com o Brasil. Só que quem perde é o cidadão. Já a aprovação do orçamento levou pouco mais de 2 horas, sem debate. Embalados pelo consenso que permitiu a votação, os parlamentares se revezaram na tribuna para elogiar o acordo em torno do documento. A proposta do governo recebeu mais de 8.000 emendas de senadores e deputados. É importante que a confiança e a fé que nos conduzem e nos fazem superar os desafios que acontecem nas nossas vidas sejam capazes de nos unir enquanto representantes da população brasileira para os desafios que são postos diante desse país. É possível que todos, de todos os partidos, entendam que há sempre alguma coisa que esta casa, ainda xingada, ainda extremamente maltratada diante da opinião pública, possa ser capaz de olhar numa direção e fazer alguma coisa. O Senado pode barrar o processo de impeachment, é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do STF analisaram uma ação do PCdoB contra o rito do processo de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A maioria dos ministros decidiu que a comissão especial da Câmara para analisar o pedido de impeachment deve ser indicada pelos líderes partidários e que não vale a chapa avulsa eleita na semana passada. De acordo com o STF, o pedido de abertura do processo poderia ter sido aceito sem que a presidente Dilma fosse ouvida antes em defesa prévia. A Corte decidiu também que o Senado pode rejeitar a instauração efetiva do processo. O senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, falou em plenário sobre o processo de impeachment que sofreu em 1992. Os mesmos critérios, os mesmos prazos e, principalmente, se as mesmas disposições políticas de outrora tivessem sido adotadas agora, e com a eventual aprovação na Câmara dos Deputados, a presidente da República já estaria, apenas para fazer uma comparação, já estaria hoje afastada há 75 dias. Uma notícia de interesse dos advogados. Os senadores aprovaram mudanças no Estatuto da categoria. Se o projeto for sancionado pela Presidente da República, os advogados poderão constituir empresas individuais sem a necessidade de sócio. O plenário também aprovou mudanças na estrutura administrativa do Senado e um reajuste salarial de 5,5% para os servidores da Casa a partir de janeiro. Debate sobre a ameaça do javali europeu às lavouras brasileiras e recomendações para a melhoria da assistência técnica e da extensão rural voltada para os agricultores familiares. Assuntos da Comissão de Agricultura. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para os Agricultores Familiares foi uma das políticas públicas acompanhadas este ano pela Comissão de Agricultura. O relatório aprovado faz 2 recomendações:
que seja feito um planejamento das ações a serem realizadas nos próximos 10 anos e que sejam abertas linhas de financiamento permanentes. A assistência técnica, do meu ponto de vista, ela é tal como o seguro. Ela é a garantia ou a segurança de que o crédito colocado na mão do produtor possa ser bem aplicado e da forma correta, agregando tecnologia para que possa melhorar a produtividade e fazer com que o produtor tenha uma rentabilidade maior. Os senadores aprovaram também a realização de uma audiência pública para discutir a proliferação do javali europeu no país. O animal não possui predadores naturais, já que não é nativo do Brasil, e vem destruindo áreas de lavoura de milho e soja, principalmente em Santa Catarina. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, será convidada para a audiência. A espécie considerada exótica e invasora tornou-se uma praga e causa problemas ambientais em vários estados. O controle através do abate é autorizado desde 2013, mas a população continua aumentando. Apenas no estado de São Paulo, estima-se um rebanho de 5 mil animais. Estou lembrando que em Gramado, onde a senadora frequenta constante, tem um restaurante de carnes exóticas onde serve carne de javali. E eu cogito, não seria de também na audiência pública trazermos aqui uma pessoa especializada, um nutricionista, por exemplo, para dizer desse valor, de repente transforma, né? É um animal que não é o que nós estamos falando, é um animal de genética diferente, criado em criatórios, sim, com alimentação própria, com cuidados próprios, sanitários e tal. Não é este selvagem. A senadora Ana Amélia fez ainda um balanço das atividades da Comissão de Agricultura em 2015. 66 reuniões foram realizadas, entre elas 17 reuniões deliberativas, 13 ciclos de palestras e 27 audiências públicas. A questão do crédito agrícola, do seguro rural, das compensações ambientais para os pescadores, a questão dos pescadores, seguro defeso, a questão do cadastro ambiental rural. Então foi uma gama de debates sobre agricultura de baixo carbono, florestas plantadas, aquicultura e pesca, uma dinâmica muito participativa dos senadores aqui na comissão em Brasília. Além disso, também um trabalho de muito bom resultado, indo às localidades. Estivemos em Petrolina, lá em Pernambuco, na questão da fruticultura, a questão lá do cacau envolvendo a Bahia e o Pará. Esta aproximação da comissão com os nossos agricultores, eu entendo que é muito importante. E isso nos ajudou a resolver vários problemas em várias partes do nosso país. Repatriação de dinheiro enviado ilegalmente ao exterior, discussões sobre a economia do país e o combate ao Zika vírus. Assuntos que foram destaque essa semana no Senado. O mosquito que deixa alerta o país. Já são cerca de 3 mil casos de Zika e 29 mortes confirmadas. A doença, segundo alguns especialistas, pode levar bebês a nascer com a cabeça menor que o normal, a chamada microcefalia. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde afirmou que a vacina contra o vírus ainda é uma realidade distante. As grávidas, elas tomem um cuidado adicional, que elas se protejam. Que elas andem, se possível, de manga comprida, de calça comprida, de meia, de sapato, cobertas ao máximo, que usem repelentes, se puder usar mosquiteiro, telar as casas, todo cuidado é pouco. Na Comissão de Direitos Humanos, 2 audiências públicas. Uma sobre a situação das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de mineração em Mariana. Elas estão recebendo um salário mínimo com adicional de 20% por dependente e uma cesta básica. E um debate sobre a regulamentação da PEC do trabalho escravo, com a presença do ator Wagner Moura, também embaixador da OIT contra o trabalho escravo. Aqui no Brasil, a nossa definição de trabalho escravo, qualquer sujeito trabalhado que trabalhe forçado, que trabalhe por dívidas, e especialmente, que é o que caracteriza hoje em dia a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, o cara que trabalha em situação degradante, em situação que degrade a natureza humana, e o sujeito que trabalhe em jornada exaustiva de trabalho, no Brasil, essa pessoa é considerada um escravo. E é justamente esses 2 pilares da nossa definição que sorrateiramente estão sendo retirados agora na regulamentação da lei.
Na CPI do futebol, o presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que é inocente das acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Comitê de Ética da FIFA. Del Nero é investigado pelo FBI por suposta participação em um esquema internacional de corrupção no futebol. O Conselho de Ética escolheu o relator do processo por quebra de decoro parlamentar do senador Delcídio do Amaral. Será Ataídes Oliveira, do PSDB. Na mesma reunião, o colegiado arquivou a denúncia contra o senador Randolfo Rodrigues. A economia foi outro assunto-chave da semana. Autoridades do governo estiveram no Senado para pedir aos parlamentares maior rapidez na aprovação de matérias do ajuste fiscal. O Brasil não pode parar, o Brasil não pode esperar, nós temos desafios, o mundo sabe os nossos desafios, tem expresso a preocupação, mas eu acho que a gente, como sempre, vai ser maior. O Congresso sempre tem dado apoio, eu tenho certeza que a Câmara também, todos os líderes, têm conversado com alguns líderes, a gente conseguir votar o que a gente precisa votar e o Brasil fazer o que todo mundo espera, a população espera. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central avisou. Postergação dos ajustes não traria benefício à sociedade, pois ampliaria o círculo vicioso de incerteza, perda de confiança, adiamento de investimentos e reprecificação de ativos, culminando no adiamento do início da recuperação econômica. Também disse que o Brasil vai ter inflação acima do centro da meta até 2017 e não até o ano que vem, como estava previsto. Ninguém suporta mais a inflação, ninguém aguenta mais pagar impostos como estamos pagando. Tem que parar com esse discurso fácil de dizer que o governo está errado e, aliás, contraditório, né? Porque uma hora ataca a política de juros, outra hora ataca a política de inflação, outra hora ataca a política de desenvolvimento. O Congresso Nacional manteve 5 vetos presidenciais. Um deles, o a desaposentação, reduz gastos para a União. No plenário do Senado, foi aprovada a medida provisória que aumenta impostos para vinhos e bebidas destiladas e também para produtos de informática. Por outro lado, o governo também enviou à Comissão Mista de Orçamento uma proposta para diminuir a economia que o país faz para pagar juros. A reação do mercado não demorou. A agência de risco Fitch rebaixou a nota de investimentos do Brasil pela segunda vez em menos de 2 meses. Em várias oportunidades, nós dissemos que o ajuste era insuficiente. Mais do que isso, propusemos uma agenda para a retomada do desenvolvimento. Enquanto nós não fizermos isso para valer, o Brasil vai continuar pagando esse preço. Com a justificativa de aumentar a arrecadação de tributos, a Comissão da Agenda Brasil aprovou a legalização de empresas de jogos de azar, como cassinos. A estimativa é arrecadar 15 bilhões de reais. A matéria foi para a Câmara. E o plenário do Senado aprovou a lei da repatriação de dinheiro e bens que foram enviados ilegalmente para o exterior. A Receita Federal vai cobrar multa de 15% e mais 15% de imposto de renda sobre o valor que ingressar no país. E eu jamais vi qualquer país do mundo fazer repatriação de lavagem de dinheiro. Então, se tem um crime de lavagem de dinheiro, não é um dinheiro lícito. Aqueles casos condenados em ação penal, ou seja, em primeira instância, senadora Vanessa, qualquer crime cometido dessa natureza, que tem a ver com o que consta na lei, esses casos não poderão, não terão e não farão parte do contexto dos casos para o atendimento no que está previsto nessa lei. Na última sessão deliberativa da semana, os senadores também aprovaram um requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça auditoria em 13 decretos da presidente Dilma e 4 do vice Michel Temer, que abriram crédito suplementar no orçamento de 2015. Segundo a oposição, não havia autorização nas leis orçamentárias para as medidas. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez um balanço da atividade legislativa este ano. Foram aprovadas 1.579 proposições, a maioria pelo 3º ano consecutivo, iniciativa de parlamentares. Foi um verdadeiro ano de ouro para o setor de ciência e tecnologia. Logo em fevereiro, nós promulgamos a emenda constitucional número 85, que atualizou o tratamento constitucional
para as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Também, logo no início do ano, o Senado recebeu da Câmara o PLC número 2 de 2015, que propunha um novo marco legal para o manejo da biodiversidade nacional, que foi modificado aqui no Senado Federal. Aproveito o ensejo para fazer, neste momento, uma sincera homenagem ao senador Luiz Henrique da Silveira, que ao lado de outros senadores, dos senadores Fernando Bezerra Coelho, Walter Pinheiro, foram os grandes condutores desta pauta. Convalidamos incentivos fiscais, mudamos o indexador das dívidas estaduais, que começam a vigorar agora em janeiro de 2016, aprovamos o compartilhamento dos recursos das vendas não presenciais do comércio eletrônico. A Agenda Brasil, ela foi elaborada conjuntamente com os senadores e cujo propósito é de melhorar, a partir de iniciativas existentes, o ambiente de negócios, conferir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. Eu quero parabenizar a todos os envolvidos, nas pessoas dos senadores Otto Alencar e Blairo Maggi, dos líderes partidários e de todos os membros desta comissão especial, Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi a comissão que mais produziu neste ano legislativo. Trabalhamos também para que o ajuste não afetasse apenas os mais pobres e a classe média. Propusemos, em 1º de maio, e isso teve uma grande repercussão nas redes sociais, o Pacto Nacional em Defesa do Emprego, que posteriormente se tornou Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. Naquele momento, fizemos várias alertas sobre a magnitude da crise, chamando a atenção para a insuficiência do ajuste. Desde a mesa eleita em 2013, política agora continuada, tornamos públicas todas as informações relativas aos gastos da casa e instalamos o Conselho de Transparência. Fruto deste trabalho foi o reconhecimento por vários institutos, entre eles a Fundação Getúlio Vargas, de que o Senado Federal é a instituição mais transparente dos poderes públicos, entre 138 órgãos e entidades pesquisados. Em 2015, a TV Senado, cuja grade modificou para priorizar a atividade fim da casa, a atividade legislativa, fez o registro de 248 sessões plenárias e 923 reuniões de comissões. Totalizamos 2.825 horas de transmissão, confirmando o esforço de crescimento com relação aos anos anteriores. Um avanço também foi a estreia da TV Senado no YouTube, onde agora é possível assistir ao vivo o que vai ao ar na televisão e pode ser visto também em celular e outros dispositivos móveis. Esta edição do Senado agora termina aqui. Está prevista para daqui a pouco, às 9 horas, sessão plenária não deliberativa, em que não há votações. Os senadores usam a tribuna para discursos ou comentários. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.